Muito bem, nós vamos então iniciar aqui o nosso trabalho de hoje, continuando com o nosso texto sobre a biografia de Allan Kardec, do livro Obras Póstumas, que a gente vem estudando já nesses últimos encontros. E nós dividimos aqui, a nossa pretensão inicial era fazer com que esse texto, que tem aproximadamente 7 páginas, fosse dividido em 2 partes. A parte de Revival, né, que conta a história de Kardec pré-doutrina espírita, como pedagogo, como estudioso da educação francesa, e depois de Kardec, já como Kardec, no estudo dos fenômenos espirituais. Então a gente agora vai para a terceira parte. A gente não conseguiu terminar no nosso último encontro, mas a gente termina hoje sem nenhum problema. Nós paramos no trecho em que Kardec fala, em que o texto falando sobre Kardec falava sobre a aparição do Livro dos Espíritos, né? Então a gente pode só fazer uma recapitulação rápida. Diz assim que da aparição de O Livro dos Espíritos data a verdadeira fundação do Espiritismo, que até então apenas possuía elementos esparsos, sem coordenação, e cujo alcance não pudera ser compreendido por todo mundo. A partir desse momento também, a doutrina chamou a atenção dos homens sérios e empreendeu um desenvolvimento rápido. Em poucos anos, essas ideias encontraram numerosas adesões em todas as camadas da sociedade e em todos os países. Este sucesso sem precedente deveu-se, sem dúvida, às simpatias que essas ideias encontraram, mas deveu-se também, em grande parte, à clareza, que é uma das características distintivas dos escritos de Allan Kardec. Com relação ao marco do lançamento do Livro dos Espíritos, a gente teve alguns desdobramentos, né, com o passar dos anos, e hoje, dia 18 de abril, comemora-se o Dia do Espírita aqui no Brasil, né, com um decreto constitucional marcando essa data em homenagem aos espíritas, e também celebramos em vários dia 23, né? Não, dia 18. E também celebramos, né, o lançamento desse livro em vários eventos e tudo mais, né? Então, de lá para cá, a partir do momento em que esse livro foi lançado, como foi colocado aqui no texto, os diversos assuntos relacionados com os fenômenos espirituais deixaram de se tornar apenas contos, né? E desses contos populares, falando sobre medo, falando sobre dúvidas, falando sobre mistérios, tudo isso começou então a ser relacionado de uma forma mais didática, de uma forma mais racional, a partir do momento do lançamento desse livro. E também as pessoas que tinham o primeiro contato com essa obra começaram a desvendar um novo mundo que até então despertava a curiosidade de todos, já que se falar sobre o mundo espiritual sempre esteve presente na história da humanidade, principalmente porque as religiões sempre influenciaram a mente das pessoas, e trazendo essa ideia de céu e inferno, de destinos desconhecidos, de origens desconhecidas. E aí então, a partir do momento em que esse livro foi lançado, começou a despertar o interesse das pessoas que realmente tinham interesse em pesquisar sobre esse novo mundo. E ele continua: abstendo-se das fórmulas abstratas da metafísica, o autor soube fazer-se ler sem fadiga, condição essencial para a vulgarização de uma ideia. Isso porque, quando se fala sobre a questão do mundo espiritual, a questão das energias, da metafísica, aquilo que está além do físico, de um modo geral, normalmente os textos se tornam mais sofisticados, mais chamativos, pelas palavras difíceis, pelos textos complicados que eles apresentam. Então, na verdade,
o que Kardec fez foi trazer numa linguagem clara, embora num elevado nível cultural, mas numa linguagem clara, aquilo que até então se tornava, era visto apenas como um mistério. E aí então começou a vulgarizar essa ideia, ou seja, começou a fazer com que ela se tornasse mais acessível ao vulgo, mais acessível à população. E o detalhe que nós lembramos, né, no nosso último encontro é que, apesar dessa tentativa de Kardec de formular um texto, formular um livro com essa linguagem mais acessível, com esse tema que é bastante complicado, ainda assim ele encontrou resistências exatamente pela dificuldade das pessoas de alcançar o nível de conhecimento que Kardec tentava abranger, né, ou que os espíritos, na verdade, tentavam abranger. E aí então, quando se falava em lançamento do Livro dos Espíritos na França, na época do pós-iluminismo, onde havia um nível cultural bastante elevado, ali o livro foi bem aceito. Mas aí então nós tivemos aquela mudança de ambiente, onde o espiritismo começou a se difundir aqui no Brasil e encontrou uma realidade completamente diferente, onde sem dúvida nós tínhamos uma elite intelectualizada que se interessou pelo estudo desse livro, mas a população começou a ficar à margem dele, exatamente porque, pela linguagem complicada que ele apresentava de acordo com o nível cultural que havia aqui no Brasil. A educação precária, uma educação elitizada, uma religiosidade muito presente, muito patente na vida dos brasileiros, historicamente, né? E aí então os espíritos começaram, conforme nós comentamos a respeito de uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, através da Dona Ivone do Amaral Pereira, começou então a romancear os estudos do Livro dos Espíritos, para poder, aliás, na verdade, da doutrina espírita, para facilitar o entendimento das pessoas. Então começaram a vir os romances, começaram a vir as histórias, contando ali casos, contando situações envolvendo temáticas espíritas, como por exemplo reencarnação. Nós pegamos ali esses romances, nós temos ali vários casos de reencarnação, explicando desde a preparação até a presença e as experiências propriamente ditas, falando sobre causa e efeito, falando sobre influências espirituais, falando sobre imortalidade da alma. Então os temas mais básicos da doutrina espírita sendo abordados de uma forma romanceada. E a partir do momento em que essa mensagem foi absorvida e foi compreendida, aí então as pessoas passaram a se interessar por um estudo mais aprofundado. Então a gente começa a compreender, né, que talvez essa não fosse a estratégia inicial dos espíritos quando lançaram o Livro dos Espíritos, mas nós podemos imaginar que ela seria um plano B, né, para poder facilitar o entendimento daqueles que não conseguiram alcançar, já que o Espiritismo tem essa proposta exatamente de não se fechar dentro de um círculo privilegiado, mas de fazer realmente com que ela seja difundida. Porque se ficarmos apenas naquele livro que exige um conhecimento intelectual acima do vulgo, vamos dizer assim, ele ficaria apenas naquela pequena camada, e as demais pessoas, né, ou seja, a base da pirâmide da nossa sociedade, acabaria ficando à margem, continuando ainda vivendo sobre os mitos e sobre o misticismo das religiões, que trazem, né, essa visão ainda um pouco alegórica, fantasiosa do mundo espiritual. E continua. Sobre todos os pontos de controvérsia, sua argumentação de lógica firme oferece pouco espaço à refutação e predispõe à convicção. Aqui é exatamente a facilidade que Kardec tinha para poder debater temas que eram polêmicos. Então, na verdade, em vez de ele ficar jogando argumentos vazios apenas baseados na sua crença ou baseado em crendices, na verdade ele vai apresentando os fatos que ele foi observando durante as suas investigações, durante os seus experimentos. Então, se falar, por exemplo, que hoje, quando você fala que o espírito pode se comunicar através de médiums, se você joga esse tema para a nossa sociedade hoje, vai haver aquele debate colocando isso como sendo uma crendice. Então alguns acreditam, outros não acreditam, algumas religiões condenam, outras aceitam, e assim
esse debate interminável de será que isso é verdade ou será que não é. E a gente continua ainda alimentando esse mesmo tipo de debate, infelizmente. Mas ao contrário do que Kardec fazia naquela época, ele simplesmente dizia: você já já participou de alguma reunião mediúnica? Você já observou o resultado dessas reuniões? Você já se interessou em investigar o mundo espiritual por essa ou por aquela perspectiva? E aí então, contra esses fatos, você não tem esse argumento de dizer se acredita ou não acredita. É como se você voltasse no tempo, como se nós voltássemos no tempo, e começássemos a discutir: será que realmente a Terra é redonda? Como já aconteceu com Nicolau Copérnico, como já aconteceu com Galileu Galilei, que eles apresentavam essa visão, né, do geocentrismo, né, ou seja, do geocentrismo não, né, da circunavegação, que era a temática das grandes navegações, onde era possível navegar em torno da Terra e que a Terra era redonda, contra aqueles que diziam que não era por uma questão de fé. E aí então vieram os fatos e as coisas simplesmente se modificaram. Então a argumentação de Kardec nos seus livros acaba mostrando exatamente isso, que lendo, seguindo o seu raciocínio, nós temos uma clareza da sua ideia e é possível acompanhá-lo desde o início até o final. Continuando. As provas materiais que dá o Espiritismo da existência da alma e da vida futura tendem à destruição das ideias materialistas e panteístas. Falando sobre essas provas materiais, naturalmente a gente fala sobre as evidências que são apresentadas, né? Porque conforme a gente já conversou, apesar das reuniões mediúnicas demonstrarem a presença dos espíritos, apesar das comunicações mostrarem para nós que elas são resultado de inteligências extracorpóreas, né, que não fazem parte dos médiuns que participam dessas comunicações, ainda não é possível provar categoricamente, dentro dos recursos da nossa ciência, que existe realmente o mundo espiritual do modo como nós compreendemos, e na verdade é difícil hoje, através da ciência, até mesmo identificar o mundo espiritual, já que a ciência depende de fatos materiais para poder comprovar suas ideias. Então hoje nós temos que a própria consciência se torna um enigma para a ciência. A gente fala que a vida é resultado de funções orgânicas. A gente fala que o pensamento é resultado de funções bioquímicas do cérebro. Mas quando a gente fala de consciência, de sentimento, a ciência simplesmente não consegue explicar. Quando se fala sobre a própria inteligência mesmo, a diferença intelectual entre uma pessoa e outra, a criatividade, os talentos, as habilidades, tudo isso para a ciência acaba se tornando: de onde vem tudo isso? Aí pegam lá uma máquina de ressonância magnética, procuram mapear o cérebro para saber exatamente onde está a fonte dessa inteligência. Então, na verdade, eles podem até hoje identificar os pontos do cérebro onde há maior ou menor atividades durante um trabalho intelectual, mas eles não conseguem compreender o conteúdo do que tem dentro do cérebro, dentro dessas regiões. Então a ciência ainda hoje depende dessas provas materiais. Então quando na época fala sobre provas materiais, na verdade eles falavam sobre as evidências, ou seja, os fatos que são observados, estudados, analisados, que trazem para nós essa convicção sobre esses elementos que o Espiritismo hoje divulga, difunde. Um dos princípios mais fecundos dessa doutrina, e que decorre do precedente, é o da pluralidade das existências, já entrevisto por uma multidão de filósofos antigos e modernos, e nos últimos tempos por Joan Renaud, Charles Fourier, Eugène Sue e outros. Mas permanecia em estado de hipótese e de sistema, enquanto que o Espiritismo demonstra-lhe a realidade e a prova que é um dos atributos essenciais da humanidade. Hoje, quando se fala sobre pluralidade das existências, nós falamos sobre reencarnação, na verdade. E aí, então, quando é colocado para nós aqui que alguns filósofos já abordavam essa ideia, vinham muito mais como uma conclusão daquilo que observavam dos seus raciocínios, como uma prova. Assim como hoje nós temos estudiosos do assunto nos Estados Unidos, na Europa,
na Índia principalmente também. Aqui no Brasil também temos alguns estudiosos que falam, que tratam exatamente dessa questão da continuidade da vida e da reencarnação. E da reencarnação trazendo ali lembranças do passado, traumas do passado, habilidades anteriormente adquiridas, ou desenvolvidas. Então hoje nós temos, mais do que os filósofos, nós temos estudos, só que esses estudos infelizmente ainda não são categorizados como fatos científicos. Exatamente porque, conforme a gente comentou, você não pode afirmar categoricamente que um fato como reencarnação pode ser provado cientificamente se o elemento originário desses fatos, que no caso é o próprio espírito, também não pode ser comprovado. Então, primeiro, para você falar de reencarnação, me prova que o espírito existe. Se você não tem como provar a existência do espírito, a reencarnação fica apenas na questão da especulação, apenas na questão das ideias. Então a mesma coisa sobre as comunicações dos espíritos, até mesmo sobre Deus. Hoje falar de Deus para a ciência é uma questão de crença dos cientistas. Um cientista pode dizer, eu acredito em Deus, eu tenho fé. Mas quando se fala em ciência, a questão é, onde está Deus? Me dá um pedaço de Deus para que eu possa colocar no microscópio para poder entender qual é a sua essência. Me mostra que Deus realmente criou o homem. E é exatamente por isso que nós temos hoje esse segmento espiritualista com suas diversas divisões, e nós temos também hoje o segmento ateu, o ateísta, que quando a pessoa diz eu não acredito em Deus e o outro diz eu acredito em Deus, nós estamos falando em crenças. Então cada um acredita de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas experiências. Então aqui no caso, quando se fala sobre pluralidade das existências, nós falamos a mesma coisa. A questão da reencarnação ainda são fatos que são situações que vêm sendo analisadas por esses pesquisadores, normalmente cientistas envolvidos com a mente humana, como psiquiatras, como psicólogos, e que fazem as suas experiências com terapia de vivências passadas, regressão de memórias, ou então pessoas que trazem lembranças de experiências vividas anteriormente, que são hoje comprovadas com os fatos. Alguém diz, eu lembro de tal fato, mas eu nunca estive em tal lugar, então vão lá e comprovam esse fato. E aí cada sistema, cada segmento da sociedade vai apresentando ali o seu sistema, vai apresentando a sua justificativa. Quando se fala, por exemplo, da psicologia ou da psiquiatria, pode-se dizer, por exemplo, que essa pessoa teve ali uma lembrança do seu inconsciente ou teve alguma informação no seu inconsciente que revelou para ela aquela informação. Quando se fala sobre a parapsicologia, a telepatia, que ele assimilou o pensamento de alguém, acreditando que aqueles fatos pertenciam a ele. Quando se fala sobre o espiritismo, nós lembramos que a reencarnação, assim como outros segmentos espiritualistas, que também são reencarnacionistas, também comprovam ou aceitam esses fatos com naturalidade. Então hoje nós temos a reencarnação como resposta a diversos fatos que nós vivemos hoje no nosso presente, ou mesmo na história da própria humanidade. Então o texto diz o seguinte para nós: desse princípio, que é o da reencarnação, ou da pluralidade das existências, o espírito vai sempre tendo ali várias experiências na sua vivência terrena. Desse princípio decorre a solução de todas as anomalias aparentes da vida humana e de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais. O homem sabe desse modo de onde vem, para onde vai, para que fim está na terra e por que aí sofre. E aí, então, hoje nós observamos, nós olhamos o nosso mundo hoje e começamos a nos perguntar por que nós temos alguns lugares em que tem pessoas que passam por situações extremamente dolorosas, com epidemias, com catástrofes, com doenças,
Enquanto tem outros lugares do planeta em que há pessoas que vivem confortavelmente uma vida tranquila, uma vida estabilizada. Por que nós temos hoje aquelas pessoas que têm um temperamento extremamente agressivo, enquanto outras são extremamente pacíficas? Por que nós temos grupos de pessoas com nível intelectual mais elevado, enquanto que outros ainda vivem um estágio intelectual inferior? Então, todas essas perguntas que nós temos hoje, para se responder, nós temos duas respostas que nós podemos oferecer. Primeiro, é o acaso que construiu essa diferença entre essas categorias de existências, vamos dizer assim. Então, o acaso construiu isso. Então, você é feliz por acaso ou você é infeliz por acaso? Você enriqueceu por acaso ou você vive na miséria por acaso? Você nasceu num país desenvolvido por acaso ou você nasceu num país miserável por acaso? Então, essa é a questão inicial. A segunda é a vontade de Deus. Um Deus temperamental, um Deus caprichoso, que seleciona aqueles que vão sofrer e seleciona aqueles que não vão sofrer. Esse é o segundo argumento. E o terceiro argumento é porque houve uma causa anterior que levou as pessoas a essa consequência atual. Porque antes de falar sobre pluralidade das existências, ou seja, se falar sobre reencarnação, a gente lembra aquele debate ou aquela pergunta que foi feita a Chico Xavier no Pinga Fogo de 1971, quando o pastor evangélico falava, o Espiritismo fala sobre reencarnação. Como explicar a reencarnação de Adão e Eva? Hoje, para nós, falar de Adão e Eva é algo que nós compreendemos que é uma figura de linguagem para poder explicar o início de uma civilização, que no caso eram os hebreus, depois se transformaram nos judeus, e depois o difundiu por todo o mundo cristão. Então, quando foi feita essa pergunta por um pastor evangélico, que na década de 70 a gente lembra que isso era um tema levado muito a sério, falava sobre Adão e Eva, falava sobre o pecado original, falava sobre a expulsão do paraíso, e as pessoas acreditavam, como nós temos ainda alguns grupos, que acreditam piamente que isso é uma realidade. Hoje nós já conseguimos fazer uma interpretação diferente, inclusive as próprias igrejas evangélicas, principalmente, bom trabalho, nega. Bom dia, pessoal que chegou. As igrejas evangélicas, por exemplo, já veem de uma forma diferente esse evento da criação do mundo, esse evento da criação do homem, de Adão e Eva, da reprodução e tudo mais. Então, quando se fala sobre essa diferença entre reencarnação e a diferença da criação do homem numa única existência, essa criação única, ou essa existência única, ela teve, como a gente comentou, 3 origens diferentes. A primeira, que a gente lembra sempre, é o criacionismo, que Deus criou a alma, Deus criou o espírito, como queiram, no momento da gestação. Então a mulher engravidou. Naquele momento Deus colocou ali a alma na sua primeira encarnação e ela vai ter essa única oportunidade para poder vivenciar a sua experiência e depois ser destinada para o seu final, seja no paraíso, seja no inferno. O segundo fala sobre o generacionismo, que é exatamente quando, no momento da gestação, a alma do filho é criada como sendo também uma criação da alma dos pais. Então é criado naquele momento também. Então primeiro Deus cria naquele momento. O segundo, a alma é um pedaço, digamos assim, do espírito dos pais. Essa é uma teoria que também é debatida dentro dessa filosofia espiritualista. E a terceira é do pré-existencialismo. E é exatamente ali nesse pré-existencialismo que o espiritismo já começa a se aproximar. Porque fala da criação da alma antes dela chegar no corpo. E aí então, mas não significa necessariamente que essa alma venha reencarnada. Então, por isso que a gente fala que o espiritismo se aproxima dessa ideia, mas não significa que abraça ela por completo. Porque esse pré-existencialismo, para o espiritismo, vem de um pré-existencialismo de muitas encarnações anteriores. Já para algumas visões espiritualistas, esse pré-existencialismo é que a alma é criada, vive no mundo espiritual e depois é encarnada, ou seja, é incorporada
num corpo físico para que possa vivenciar essa experiência, mas não necessariamente viveu etapas anteriores. Então nós temos ali aquela alma que vive apenas uma vez e a alma que vive muitas vezes. Então nós temos o espiritismo, como o hinduísmo, como o budismo, que aceitam essa ideia da reencarnação com naturalidade, e alguns segmentos do judaísmo também. E aliás, hoje nós temos alguns movimentos independentes que são chamados de cristãos reencarnacionistas. Então eles aceitam na Igreja Católica, por exemplo, os sacramentos, a doutrina católica, mas acrescentam também o elemento reencarnatório. Porque veem nisso não apenas uma questão de crença, mas veem nisso a possibilidade de explicar uma série de fenômenos que acontecem na nossa sociedade que não pode ser explicado simplesmente por uma questão de capricho divino. Então, temos aqui, né, deixa eu ver, o Fernando colocou para nós aqui, né, ele cita o caso do casamento de um dos filhos em cidade próxima. No caso, você comentou sobre o que Kardec colocou, Fernando. Enquanto isso, a Fernanda colocou para nós, acha que ainda agora tem nova criação de almas? Né? Sim, né? É o raciocínio que a gente tem de que o mundo está sempre sendo criado. Né? No Pinga Fogo, isso, né? No caso ele fala sobre o argumento que Chico Xavier apresenta a esse pastor evangélico, é exatamente alguns dos trechos do livro Gênesis do Antigo Testamento, em especial ali no capítulo 4, quando ele fala que Caim matou Abel, e Caim viajou, né, fugiu da vista de Deus e foi para a cidade de Nod, onde ele se casou e teve filhos. Então, o Chico ele coloca de uma forma muito doce, ele coloca de uma forma muito equilibrada, ele diz assim, quando nós nos deparamos com fatos, com relatos desse tipo na Bíblia, é necessário que a gente estude com mais cuidado, para a gente entender realmente o que ele deseja dizer. Né? Então, quer dizer, ele não apresentou esse argumento como sendo algo agressivo contra a crença daquele pastor, mas ele disse, é importante que nós estudemos com mais cuidado para entendermos como isso acontece, já que só havia quatro seres humanos no planeta, o pai e a mãe e 2 filhos, um dos filhos morre, o outro filho foge e ele se casou, foi para uma outra cidade. Então essa argumentação dele é muito interessante e foi baseada exatamente nesse fato, né, desses detalhes do Antigo Testamento que começaram a colocar em dúvida essa crença ao pé da letra como era apresentado. Né? Pois é, né, Fletcher? Não adiantou você viajar para nenhum lugar que continua solteiro, né? Isso aí. Vamos lá então. Então aqui quando se fala sobre essa questão das crenças, das diferenças sociais, a pergunta que nós fazemos é exatamente isso, como explicar esses mistérios que envolvem hoje a nossa sociedade, as histórias, as experiências e tudo mais, né? A Fernanda colocou para nós aqui, né, pensando aqui, né, o mundo não está já superlotado, né? Então o que a Fernanda tinha colocado sobre a criação das almas. A gente tem que lembrar sempre o seguinte, que quando você fala de um princípio espiritual que começa a se desenvolver, ali começa a origem de uma nova vida. E, infelizmente para nós temos pouquíssimas informações e uma dificuldade muito grande de compreendermos de que modo que essas vidas se desenvolvem nesses níveis inferiores. Então hoje nós temos os reinos, quando nós pegamos a classificação taxonômica, né, da biologia, nós temos lá os seres mais primitivos, que é o caso das moneras, depois o caso das protistas, depois nós temos ali os fungos, depois temos os vegetais, depois temos os animais. Então, nesses 5 reinos, sem falar os vírus que se encontram numa categoria inferior, todos esses elementos são seres vivos em níveis diferentes de evolução. Espiritualmente, nós temos uma dificuldade muito grande de entender como a vida se desenvolve dessas camadas inferiores até essas camadas mais elevadas, como no caso, os seres humanos, que são espiritualmente aqui no nosso planeta, os seres mais evoluídos. Então, só o fato da gente perceber que existem esses reinos anteriores significa que essas vidas vão alcançar um determinado desenvolvimento, seja lá de que forma que isso se dê. Né? Então, se perguntar, Fernanda, o nosso planeta hoje está superlotado,
Os espíritos dizem para nós que, com a devida organização, o nosso planeta suporta muito mais do que suporta hoje. A diferença é que nós vivemos assim com uma concentração de riquezas, consequentemente de alimentos, de moradias para determinado grupo, e os outros continuam desorganizados. Mas espiritualmente a gente lembra sempre que, assim como nós temos espíritos que chegam para poder reencarnar, nós temos espíritos que desencarnam. Assim como nós temos espíritos que chegam aqui no nosso planeta, nós temos aqueles que saem. Então, existe uma dinâmica demográfica no mundo espiritual que nós ainda não compreendemos, mas que certamente se encontra tudo muito bem regulado, né? Deixa eu ver aqui. Pois o Armando colocou que não existe só o planeta Terra. Então a gente vê que, quando nós olhamos aqui do nosso planeta, né, aliás, essa é uma especulação que se faz. Nós temos hoje aqui no nosso planeta 7 bilhões de pessoas, que no mundo espiritual nós temos 3 vezes mais do que isso, e eu não duvido que seja assim. De imaginar que nós temos 7 bilhões aqui e temos 21 bilhões de espíritos ali circulando no mundo espiritual. Alguns se preparando para reencarnar, alguns já de forma definitiva trabalhando no mundo espiritual. Então tudo isso acontecendo, né, e nós ainda preocupados, né, de que forma que isso vai terminar. Vai terminar da melhor forma, nós sabemos, porque existem essas leis, essas regras que controlam o nosso mundo. Mas isso ainda, para nós, ainda é muito difícil de falar, porque é uma questão, nós não temos isso oficialmente comprovado, né? Deixa eu ver aqui. A literatura romancista diz que há fila para encarnar na Terra, para justificar a reencarnação individual, né? Nós lembramos sempre que as reencarnações elas vão se dando conforme a necessidade do espírito. Então temos ali muita gente que já na expectativa de reencarnar, assim como nós temos muita gente na expectativa também de desencarnar. Só para fazer uma observação, a Elis colocou para nós, né, que disse Leon Denis, que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no mineral e desperta no homem. Né? Na verdade, a gente lembra que Leon Denis, quando ele fez essa colocação, na verdade ele excluiu essa passagem do mineral. Né? Isso aí foi criado depois com o tempo. Então, na verdade, ele fala para nós que o espírito dorme no vegetal, agita-se no animal e depois desperta no homem. Né? Então, essa metáfora aí fala exatamente sobre a evolução desse princípio espiritual, mas como nós colocamos, nós não sabemos. Porque se nós pegarmos simplesmente ao pé da letra a coisa como ela se apresenta, a gente vai dizer que uma barata, por exemplo, se tornou um ser humano. Como é o caso que acontece com a visão reencarnacionista do budismo. Né? Ou seja, quando o budismo diz que, através da metempsicose, que se você comete um pecado muito grande na sua vida terrena, você pode reencarnar como um animal, para sofrer o castigo dessa reencarnação. E depois, quando você consegue se reequilibrar, você consegue se depurar do pecado cometido, você volta à condição humana. Então essa transição de mão dupla, de idas e vindas para os reinos animais, é compreendido isso no budismo, né, que traz para nós essa visão. Então, mas o que o espiritismo mostra exatamente essa diferença, né, essa diferença de que conforme o espírito vai evoluindo, há a necessidade dele também se envolver com organismos evoluídos e não pode simplesmente regredir, né? Mas enfim, a gente lembra sempre que, né, a criação das almas é uma criação constante. Porque, na verdade, o universo está em constante evolução. E não só uma questão de evolução física, material, mas uma evolução também espiritual. Então, conforme diz, que Deus está criando o tempo todo. Só que não precisa ser necessariamente próximos a nós. De que forma que isso evolui também para nós é um grande mistério. Né? Vamos lá. Viu? O Armando colocou ali, muitos acham que foram pedra. Né? Você sabe, Armando, que tem uma passagem interessante de um livro de Francisco de Assis que dizia que ele conversava com as pedras. Então a gente tem duas possibilidades. Ou Francisco de Assis passava por um problema psíquico meio grave para falar com as pedras, ou ele compreendia energias que nós não compreendemos. Então eu tenho um livro que fala sobre a biografia dele, que não é espírita naturalmente, mas que falava que ele conversava com os animais, conversava com as plantas e conversava com as pedras. O que exatamente ele via nesses seres inanimados que nós não compreendemos?
Que claro que nós falamos quando se fala sobre concentração de energia, lei de atração, átomos e moléculas, nós compreendemos tudo isso. Agora, se falar sobre conversar sobre vida, então já é um mistério para nós ali o que exatamente ele queria, qual era o seu objetivo com isso. Vamos em frente. As ideias inatas explicam-se pelos conhecimentos adquiridos em vidas anteriores. A marcha dos povos e da humanidade pelos homens de antigamente que revivem depois de ter progredido. As simpatias e antipatias pela natureza das relações anteriores. Essas relações que religam a grande família humana de todas as épocas têm como base as mesmas leis da natureza e não mais uma teoria, os grandes princípios de fraternidade, igualdade, de liberdade e de solidariedade universal. Então alguns pontos foram colocados aqui para nós, que as ideias inatas. Então hoje a gente tem, a mídia gosta muito de divulgar crianças que são superdotadas, grandes gênios da humanidade. Nós tivemos recentemente uma reportagem de um garoto nos Estados Unidos que ele conseguia aprender mais de 20 idiomas diferentes. E aprendia isso com tanta naturalidade como se ele estivesse aprendendo alguma coisa na escola. Nós temos ali, em questão das artes, crianças que trazem ali talentos que são desconhecidos. Na ciência, nós temos crianças, como o caso daquele garotinho mexicano, que com seus 8, 9 anos de idade, se eu não me engano, ele já falava de igual para igual com outros médicos sobre determinadas situações. Nós temos ali também crianças que manipulam instrumentos musicais com uma naturalidade incrível. Então a pergunta é, de onde veio esse talento? Simplesmente foi o acaso que privilegiou essas crianças? Ou existe algo que ofereceu a elas essa condição? Então começa por aqui, que essas ideias inatas explicam-se pelos conhecimentos adquiridos em vidas anteriores. A doutrina espírita aceita isso com bastante naturalidade, entendendo que esses espíritos trouxeram bagagem do seu passado para serem utilizados no seu presente, com algum propósito que nós desconhecemos. Eles não vieram assim apenas para poder impressionar a sociedade, apenas para virar notícia no jornal. Vieram para fazer alguma coisa em sua vida pessoal, que para eles pode ser um grande constrangimento, como pode ser uma grande conquista, como pode ser também uma grande queda. Que vai depender da forma como moralmente ele utiliza essa ideia inata que ele traz com ele. A marcha dos povos e da humanidade pelos homens de antigamente que revivem depois de ter progredido. Aí fala sobre a evolução do mundo. Quando a gente olha o nosso planeta hoje, muita gente questiona, será que o nosso planeta se encontra mesmo em melhor condição que no passado? Quando se fala que nós tivemos uma evolução, que nós tivemos uma melhoria, será mesmo que quando a gente liga a televisão e assiste ao noticiário e vê os atentados, as guerras, as catástrofes, as misérias, os conflitos, tudo aquilo que acontece no nosso planeta, a gente se pergunta, houve mesmo uma evolução? Os espíritos, quando se fala sobre a lei do progresso, lá no livro dos espíritos, trazem para nós essa visão e dizem, de fato isso realmente mudou. Porque do contrário a gente vai ficar com o pensamento fazendo uma comparação, ou deixando de fazer uma comparação significativa de que modo que a sociedade se comportava no passado, tanto intelectualmente como moralmente, e o modo como nós nos comportamos hoje. Na época em que a vida tinha muito pouco valor e hoje, cada vez que se perde uma vida na sociedade, provoca um grande choque. Apesar dessas dificuldades de nós lidarmos com a violência ainda na nossa sociedade, mas o fato de nós termos essa dificuldade, isso já mostra que houve uma evolução. A evolução das nossas leis. No passado, a pena de morte era algo bastante natural, a escravidão, alguns tipos de sistemas de governo que foram se modificando, economias que se transformaram também. Academicamente, o homem evoluiu em conhecimento. Então mostra que a marcha dos povos e da humanidade vai trazendo para nós ali um certo roteiro bastante curioso quando a gente vai estudando a história da humanidade. E semana passada, por acaso, eu estava
assistindo alguma coisa na televisão que me veio essa ideia. Eu estava assistindo alguma coisa, provavelmente, que falava sobre essa questão de história, né, de fatos de séculos anteriores e tal, daquilo que a gente é hoje, sobre personalidades, filósofos, reis, grandes heróis, grandes nomes, de um modo geral, na humanidade. E eu fiquei pensando, eu falei, bom, esses nomes são interessantes porque eles são bastante conhecidos. Quando nós falamos sobre Sócrates, Platão, Jesus, Maomé, falamos sobre grandes reis como Luís XV, Luís XIV, falamos sobre grandes combatentes, grandes conquistadores, né, como Gengis Khan, como Pol Pot, como Adolf Hitler, falamos como Madre Teresa de Calcutá, falamos sobre Mahatma Gandhi, enfim, vamos falando desses nomes que são conhecidos e, consequentemente, vamos ali traçando, vamos mapeando a história da humanidade por tudo aquilo que ela viveu de bom e de ruim. E por acaso me veio assim pensar, será que, tendo assim essa ideia de vida em outros mundos, qual será a história desses mundos? Quem serão as suas personalidades? Quais serão os fatos que impulsionaram o seu progresso? Porque hoje nós temos registros históricos das guerras que nós participamos, das epidemias, das grandes revoluções. Tivemos ali, por exemplo, quando a gente estuda história, fala sobre a reforma religiosa, o renascimento cultural, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Falamos sobre as grandes guerras, né, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem ali aqueles eventos que marcaram a nossa vida. E quais seriam os eventos que marcaram a vida desses outros mundos que têm esse mesmo nível de compatibilidade com o nosso? Então a gente fica se perguntando, né, imaginando que o nosso mundo é o centro do universo, então nós temos a nossa história e tantas outras histórias que estão espalhadas pelo universo que nós desconhecemos. Partindo do princípio de que nós acreditamos na vida em outros mundos e que esses mundos também evoluíram pelos seus próprios eventos. Então, somente através dessas vidas sucessivas que nós fomos, então, estimulando ao progresso. Que hoje, quando se fala dessas religiões que não aceitam a reencarnação como um princípio natural da vida, da evolução, nós questionamos, que é até uma pergunta que nós fazemos de modo retórico, né, filosoficamente, mas que a resposta não vem. A não ser aquela resposta clara, as coisas são assim porque Deus quer. Ou seja, quando nós colocamos a pergunta, se nós evoluímos hoje num mundo melhor do que no passado, por que nós somos mais especiais do que aqueles que nasceram no passado e tiveram que enfrentar aquela dificuldade toda? Quando nós falamos, por exemplo, para quem viveu na época da Idade Média, vivendo aquela vida de perseguição, aquela vida sem nenhum tipo de estrutura comparada com a nossa, naquele sistema de governo opressivo, aquele povo abandonado, vivendo aquelas dificuldades todas, aquela época em que uma unha encravada era capaz de provocar uma amputação do braço ou até a morte de uma pessoa por falta de medicamentos. Então alguém viveu na época do descobrimento, ontem foi o descobrimento do Brasil, né? Dia 22 de abril, e em 1500 foi quando foi registrado ali o contato com Portugal aqui com o Brasil. Então ontem nós celebramos o descobrimento do Brasil. E aí então a gente pensa, por que nós somos melhores do que aqueles que nasceram no passado? Na época de Jesus, por exemplo, nós conhecemos muito pouco daquele período, salvo daquilo que é relatado da vida dos hebreus naquela região do Oriente Médio. Mas imaginemos, por exemplo, na África, na época de Jesus, imaginemos na Europa, de um modo geral, na época de Jesus, na Ásia, né? Aquelas pessoas que viviam naquela condição e de repente hoje nós estamos aqui, sentados à frente de um computador, vivendo o conforto da medicina, certamente confortável comparado com o passado, com um sistema social muito diferente. E aí então as pessoas vão dizer assim, mas é que Deus quis assim. Quem viveu na época primitiva, viveu porque tinha que viver. Nós somos diferentes, nós vivemos assim. Então Deus foi selecionando cada grupo de indivíduos para viver uma época diferente.
E ele foi selecionando quem são os melhores, quem são os piores. Daqui a 100 anos nós teremos novas pessoas renascendo aqui no nosso mundo, ou nascendo aqui no nosso mundo, que vai viver numa condição melhor do que a nossa agora no presente. E por que eles são melhores do que nós? São essas perguntas que vão gerando essas dúvidas com relação a essa limitação da visão, com relação à evolução da humanidade, à evolução do próprio espírito. Né? A Fernanda colocou, né, não seria nada justo quanto à pretensão uns se acharem melhores do que os outros. Mas é a pergunta que se faz, né? Por que eles são melhores do que nós? Por que nós somos melhores do que os do passado? Por que Deus fez essa separação de fazer com que nós encarnássemos ou nascêssemos exatamente nesse período da nossa vida? Sem essa ideia da reencarnação, essas perguntas ficariam simplesmente sem nenhuma resposta. Alguns vão dizer eu não sei, ou é porque Deus quis, ou porque o acaso quis assim. E aí a gente continua nessa busca incessante de soluções para esses problemas que nós enfrentamos hoje. Fala sobre simpatias e antipatias pela natureza das relações anteriores. E aí a gente sai do âmbito mundial e a gente já começa a entrar no âmbito familiar. As células familiares mostram esses sentimentos de simpatia, de antipatia. Por que as pessoas se gostam tanto? Por que as pessoas se odeiam tanto? Por que as pessoas são indiferentes umas com as outras? Quer dizer, esse sentimento de afeto ou desafeto não nasceu do nada. Ele foi, na verdade, construído. Mas como é que tem pessoas que nunca se viram e de repente sentem isso um pelo outro? O Armando colocou, nós não seríamos nós no passado e hoje evoluídos, poucos mais evoluídos, dentro do princípio da reencarnação, sem dúvida nenhuma. Agora, para aquelas filosofias que não aceitam a reencarnação, como é que você vai explicar a diferença entre nós, que somos mais evoluídos, com aqueles que não são mais evoluídos? E aí então que fica essa questão. As pessoas aceitam de uma forma romântica a reencarnação. A gente vê isso em novela, vê isso em livros, independente de serem espíritas ou não, principalmente naquela história, né? Poxa vida, reencontrei minha alma gêmea, reencontrei o meu passado, você só pode ser meu inimigo do passado. Então as pessoas falam isso de uma forma vaga, né? De uma forma não muito voltada para as questões filosóficas, mas elas aceitam isso como uma possibilidade. Enquanto que para nós do Espiritismo nós vemos isso não como possibilidade, mas vemos isso como uma solução dos problemas que nós enfrentamos. E das simpatias e antipatias, a gente vai falando aqui sobre essas relações que religam a grande família humana de todas as épocas, que tem como base as mesmas leis da natureza, e não mais uma teoria, os grandes princípios de fraternidade, de igualdade, de liberdade e de solidariedade. Então essa lei da natureza coloca o princípio da reencarnação como sendo algo concreto, algo real e que merece uma análise filosófico-científica e não apenas uma questão de crendice religiosa. Continua. Ao invés do princípio fora da igreja não há salvação, a gente lembra que Kardec faz uma menção sobre essa passagem que foi dita na sua época, né, que ele reforçou na sua época. Lá no livro O que é o Espiritismo, ele faz esse comentário. É que algum filósofo da igreja trouxe essa ideia. Se eu não me engano, foi até mesmo Santo Agostinho. Na época em que ele era um dos filósofos da Igreja Católica. Né? Lá no ano de 400, no ano de 500. Né? Então, naquele período, ele trazia para nós essa visão. Falando sobre fora da igreja não há salvação, mostrando que a instituição religiosa que se formava naquela época era exatamente ali o destino espiritual da humanidade. E isso foi se transmitindo de geração após geração, principalmente na Idade Média, quando a Igreja Católica tinha um poder muito grande de influência e de coação também. Mas aí então, depois que passou a fase do iluminismo, quando a liberdade de pensamento começou a tomar conta da sociedade, aí então veio essa nova visão, que o Espiritismo mesmo propôs para nós. Então, ao invés do princípio fora da igreja não há salvação, que mantém a divisão e a animosidade entre as diferentes seitas, e que fez derramar tanto sangue, o Espiritismo tem como máxima, fora da caridade não há salvação. Quer dizer,
a igualdade entre os homens diante de Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a indulgência mútua. Porque até hoje nós temos quem é de fato o representante oficial de Deus na Terra. Se a gente lançar esse tema aí das portas da nossa casa para fora, a gente vai perceber ali que as pessoas se degladiando, se enfrentando, se confrontando, para poder assumir a posição oficial de representantes máximos. Onde um homem pode ser representante, uma instituição pode ser representante, enquanto que os outros que não seguem são relegados ali ao paganismo, vamos dizer assim. Então, dentro da visão espiritual, com os ensinamentos dos espíritos, que quando Kardec propôs para nós que fora da caridade não há salvação, foi uma consequência natural daquilo que os espíritos propunham como ensinamento fundamental, mostrando que o ser humano, que o espírito, evolui conforme ele vai exercitando os valores máximos das suas virtudes. Ou seja, o amor, a fraternidade, a tolerância, a indulgência, a compreensão, a caridade. Quando ele começa a colocar isso em prática, mostra que ele de fato conseguiu assimilar esses valores e se fez maior do que era antes. Ou seja, cresceu diante de si mesmo, evoluiu. Então, na verdade, não é a frequência numa instituição, como a gente vê hoje, a gente chegou a conversar sobre isso recentemente, a frequência numa instituição, o fato de seguir os sacramentos, os dogmas de uma instituição religiosa, que vai fazer com que você seja diferente. Na verdade, é o exercício dos valores morais daquela instituição. Para nós, no caso do cristianismo, nós temos os ensinamentos morais de Jesus. A pergunta é: quantas vezes Jesus parou para fazer algum tipo de alguma prática religiosa? Quantas vezes Jesus parou para entrar dentro de um templo religioso? E quantas vezes Jesus andou pelas ruas, pelas cidades, pregando o amor e a fraternidade? E a gente percebe que são esses valores que devem ser difundidos. E foi a partir dessa conclusão, dos ensinamentos que os Espíritos trouxeram para nós, mostrando que as práticas religiosas pouca importância têm diante das práticas morais que o indivíduo precisa ter, foi daí que ele concluiu que fora da caridade não há salvação. Não é a instituição que salva, mas é o indivíduo que salva a si mesmo pela sua transformação moral. Continua. Ao invés da fé cega, que aniquila a liberdade de pensar, Kardec disse, não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ele está falando do século XIX, hein? Imagina do século XXI. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que hoje faz o maior número de incrédulos, porque ela quer se impor e porque exige a abdicação de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. E aqui faz uma referência desse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, também no livro A Gênese, principalmente. E o interessante, quando a gente começa a analisar essa passagem de Kardec e o contexto em que ela foi trazida para nós, que falava exatamente do século da razão, né, quando a gente tem ali o século XIX, que passava por aquela fase do iluminismo, onde a razão era a luz que iluminava as trevas da fé cega. Hoje nós vivemos o contrário. Nós vemos aqui a influência das religiões de um modo tão incisivo que faz com que as pessoas voltem àquela cegueira inicial. Mudou-se apenas ali o contexto da forma como a religião se apresentava no passado, com a violência, com a imposição, hoje com uma conquista moral e intelectual das pessoas que elas simplesmente pararam de raciocinar. Hoje nós vemos aqui no Brasil a proliferação das igrejas, né? Vai com Deus, Sandra, bom dia. A proliferação das igrejas que falam para as pessoas que elas precisam acreditar e tem que acreditar e acreditar, e poucas
dizem para as pessoas que elas devem pensar, que elas devem raciocinar. Então hoje nós tivemos, parece, um retrocesso nesse campo da razão, se comparado, se confrontando com as religiões. Então, por um lado, nós temos a ciência, que procura combater e trazer ali a sua visão materialista e a sua visão limitada nos seus cálculos e no seu raciocínio, enquanto, por outro lado, nós temos ali as religiões que simplesmente abrem mão da razão para se devotarem à sua fé, para se devotarem às suas crenças. Então, é ali uma situação um fenômeno bastante curioso que nós vemos hoje, e que nós esperamos que com o passar do tempo isso vá se modificando novamente, fazendo com que nem a ciência absolutamente rígida nos seus princípios, nem a fé absolutamente cega nas suas crenças, que elas possam ali encontrar um meio termo, que é exatamente aquilo que a doutrina espírita propõe, fazendo com que o homem tenha essa visão espiritual de si mesmo e essa visão espiritual de Deus, sem necessariamente perder a razão, mas encontrar e conquistar isso através do seu raciocínio. A Fernanda colocou para nós aqui, né, infelizmente estacionamos no materialismo e criamos raízes daquelas pantanosas, né? Ainda bem que dali tantas flores nascem, dando esperanças, né? O problema é o tempo que essas flores vão nascendo. A gente torce para que essas flores nasçam com mais rapidez, mas assim dá a impressão de que isso vai demorar um pouco. Quando a gente fala sobre o mundo de regeneração, e todo mundo diz assim, né, que logo o nosso planeta estará regenerado. Dentro da realidade que a gente vê hoje, com as igrejas, com os fiéis, com os seus dízimos, com as suas disputas de poder e tudo mais, a gente se pergunta quanto tempo isso vai demorar. A menos que haja assim, um abalo sísmico significativo nessas estruturas, né? Nós tivemos ali agora mudança, pelo menos essa mudança de visão da Igreja Católica com a chegada desse novo Papa, né, o Papa Francisco, que traz para nós, humanidade, né, essa visão de uma igreja mais humanizada, mais sensibilizada, saindo dos seus dogmas, saindo dos seus princípios, porque a gente não pode, como espíritas, dizer que não se importa com aquilo que a Igreja Católica faz. Porque a Igreja Católica ela tem nada mais, nada menos do que quase 1 bilhão de fiéis. Então nós convivemos com isso no nosso dia a dia. E se essa instituição, que é significativa aqui no nosso mundo ocidental, começa a mudar as suas práticas, começa a mudar a sua visão, significa que a nossa sociedade, de um modo geral, vai se transformar também. O Décio colocou para nós, né, as igrejas que propunham, né, que propunham a evolução e a ajuda divina proporcional à doação financeira, né, e a doutrina, né, da prosperidade, que mostra que a nossa relação com Deus, a nossa relação com o mundo espiritual está ligado diretamente às nossas necessidades materiais. E isso é um equívoco muito grande. Gel colocou para nós, né, quando a moralidade se torna imoral, o que fazer? Aguardar porque a moralização da humanidade é uma necessidade, não é simplesmente um capricho. Vai chegar um momento em que a nossa situação vai se tornar tão insuportável, como já aconteceu em outras épocas da humanidade, quando nós pegamos assim, nós observamos grandes revoluções. O que são essas grandes revoluções? São situações insuportáveis que chegaram num nível de intolerância em que as pessoas se mobilizaram para quebrar aquela estrutura que sustentava a vida das pessoas. Então eles não suportavam mais. Então começou aquele quebra-quebra, mudança de pensamento, novas ideias, e começou essa nova revolução. E aqui hoje nós temos que passar por novas revoluções morais. Quando a gente liga a televisão e a gente percebe que pessoas estão morrendo futilmente, que a corrupção está sempre presente no meio administrativo, comercial, industrial da nossa sociedade, que a imoralidade se encontra presente no meio dos meios de comunicação, que você liga a televisão e você não consegue passar o minuto que se quer de você ser influenciado pela sensualidade, pela vulgaridade, pela futilidade.
E aí os espíritos falam para nós no Livro dos Espíritos que nós temos que fazer uma transformação nas nossas instituições. Essas instituições são as nossas instituições sociais. Quando a gente cansar disso tudo, a gente vai começar a tomar novos rumos. Então, na verdade, os espíritos, o que eles fazem, o que o mundo espiritual faz nesse sentido? É trazer para nós referências de conduta. Mas eles não modificam o nosso livre-arbítrio. Eles não tiram as nossas liberdades de escolha. Na verdade, ou a gente se transforma pelo amor, ou se transforma pela dor. Quando a dor se tornar insuportável, aí então a gente vai tomar alguma medida. É como se você tivesse com aquela dor de dente te incomodando. É aquela dor incômoda que fica ali, que você não consegue dormir direito, que o rosto fica latejando, que você não consegue comer. Vai chegar uma hora que essa dor vai se tornar tão insuportável que você vai dizer: eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu faço um tratamento para melhorar esse dente, ou eu arranco ele. Mas do modo como está, assim não vai ficar. Então, na verdade, assim, nós temos liberdade de escolha, mas uma liberdade relativa, naturalmente, né? Então, vai depender do quê? Do nosso grau de tolerância. Ou a gente começa a mudar por consciência, ou a gente começa a mudar por dor. Infelizmente, o que a gente vê é que a nossa sociedade vai realmente se transformar ainda pela dor. Porque vai ter que viver com essas situações que são dramáticas, situações que são conflituosas, que são insuportáveis para nós, para a gente poder tomar uma atitude de dizer assim: eu não suporto mais isso. Da gente começar a eleger os nossos políticos de um modo diferente, começar a participar da nossa sociedade de um modo mais intenso, começar a perceber que o modo como a sociedade vive não é o melhor caminho. Somos nós que temos que tomar as nossas decisões. Não são os espíritos que têm que vir aqui e falar assim: gente, é o seguinte, a partir de hoje vocês vão viver de um modo diferente. Somos nós que temos que dizer: nós temos que viver de um modo diferente. Fernando colocou lá em cima: tive um colega de serviço que tirou um curso de orador para ser pastor, porque ele quer fazer faculdade e parar de ser peão. Cada um faz as escolhas, né? Se tornar religioso profissional é o caminho que alguém escolhe, ele vai ter uma grande decepção. Talvez não veja uma decepção hoje, de imediato, mas consequentemente no futuro ele vai ter que colher os frutos daquilo que ele fez. Continuando o texto para nós. Trabalhador infatigável, sempre o primeiro a chegar e o último a sair, Allan Kardec sucumbiu no dia 31 de março de 1869, em meio aos preparativos de uma mudança de local, necessitada pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Numerosas obras que estava quase terminando, ou que aguardavam o tempo oportuno para surgir, virão um dia provar ainda mais a extensão e o poder de suas concepções. Morreu como viveu, trabalhando. Desde muitos anos sofria de uma enfermidade do coração que só podia ser combatida através do repouso intelectual e uma certa atividade material. Mas sempre inteiramente dedicado à sua obra, recusava-se a tudo que pudesse absorver um de seus instantes, em detrimento de suas ocupações preferidas. Nele, como em todas as almas fortemente temperadas, a lâmina desgastou a capa. Seu corpo, deixa eu ver aqui, seu corpo pesava e recusava-lhe seus serviços, mas seu espírito, mais vivo, mais enérgico, mais fecundo, estendia sempre muito mais o círculo de sua atividade. Aqui nesse caso, Nando, lembrando mais uma vez, a palavra suicida ela tem que ser utilizada com muito cuidado. O suicida é aquele que tem intenção de desencarnar, que ele tem intenção de se destruir. No caso de Kardec, foi a sobrecarga que o levou a esse desgaste, sobrecarga de trabalho, da missão que ele tinha abraçado, que inclusive anteriormente a esse período ele tinha passado por uma fase bastante problemática em que ele foi alertado que ele estava ali, ele estava exigindo mais do que podia e que havia necessidade do seu repouso. Ele foi inclusive alertado isso pelos espíritos. Se ele não parasse, ele ia ter um colapso prematuro
e a sua missão não estaria terminada. E aí então ele foi obrigado a fazer esse repouso, né, foi obrigado a cessar, pelo menos com as atividades mais intensas que ele tinha, para poder restabelecer sua saúde. E aí depois ele voltou então a ter esse problema, que era um problema crônico que ele vivia, para poder chegar depois nessa condição. Aliás, é muito interessante quando a gente lê esse trecho aqui desse livro Obras Póstumas, falando sobre a vida de Kardec, porque nós temos alguns segmentos religiosos, principalmente do meio evangélico, que afirma que Kardec cometeu suicídio pelo fato dele ter sido assediado pelos espíritos que ele evocava. Eu me lembro comentei com vocês já que, por acaso, isso foi lá por volta de 1995, 96 mais ou menos, eu assistia àquele programa da TV Record, chamado Fala Que Eu Te Escuto, que passava durante a noite, e cada dia tinha um tema diferente. E aí então eu assisti, por acaso, passava assim por volta das 11h30, meia-noite, e eu estava assim meio sem sono e eu resolvi assistir. E aí falava exatamente sobre o espiritismo. E aí alguém disse assim que Allan Kardec cometeu suicídio, né, se jogou de uma ponte porque ele estava ali assediado pelos espíritos malignos que ele evocava. Né? Então eu comecei, aí eu levantei a sobrancelha e falei, peraí, mas não é por aí. Aí alguém afirmava categoricamente, os pastores da igreja afirmavam isso, tá vendo o que dá você ficar evocando os espíritos de luz, né? Falava isso com uma certa ironia, com sarcasmo, e falava exatamente sobre o suicídio de Allan Kardec. E aqui nós temos, né, exatamente a biografia de Kardec, mostrando que foi o trabalho, né, incessante que ele tinha na divulgação dessa nova filosofia, que o levou ao desgaste, né, do seu coração e, infelizmente, um infarto o fez desencarnar. O que vocês colocaram, Nando colocou, né, a intenção dele era maior, né, a mais bondosa, né, desprendimento material, não chega a ser suicídio, deu a vida pelos outros. Né? Pois é, então no caso, quando se fala, né, sobre essa questão do suicídio, nós precisamos restringir realmente o significado dessa palavra para aquilo que realmente ela representa. Né? No caso de Kardec foi o excesso de trabalho, como acontece, né, com muita gente hoje que trabalha financeiramente, né, por uma necessidade de sobrevivência e acaba depois passando por essas situações. Né? O Dudu colocou, né, mais o esportista radical, sabendo que pode cair de certas alturas, ele pode ser considerado um suicídio intencional, né, ou não. A mesma coisa, né? Você comete o suicídio quando tem intenção de fazê-lo. Se por acaso você acaba desencarnando precocemente por uma negligência, então a gente chama ele de negligente, não de suicida. Né? Foquemos bem nisso tudo. Deixa eu ver aqui. Luciano colocou para nós, né, faleceu em Paris, 31 de março de 1869. O infarto, Wanda, tá, ele teve um infarto e desencarnou. Aos 64 anos de idade, né, em decorrência de uma ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Né? Então essas informações chegam, mas o interessante, quando você fala sobre aneurisma, né, é muito como a gente vê muitos textos, né, que falam sobre isso. Kardec desencarnou de um aneurisma. O que é aneurisma, afinal de contas? O aneurisma ele pode ser um derrame, né, ou seja, um aneurisma vascular cerebral, um AVC, como ele pode ser também um infarto, porque o aneurisma nada mais é do que um infarto. Né, um infarto cerebral, pode ser um infarto cardíaco, mas a grande dúvida que se tinha era exatamente que tipo de aneurisma ele teve. Então nós sabemos, na verdade, que Kardec teve ali um infarto do miocárdio, teve uma consequente parada cardíaca e veio desencarnar. Né? Essa foi a causa mortis dele. Inclusive nós temos o atestado de óbito, que é publicado, né, em algumas obras que fala sobre isso. Né, deixa eu ver aqui, a nega colocou para nós, né, mas eles falam isso sempre, os evangélicos, né, eu vivo numa família 90% evangélico, né, já viu, né, não é, sou o próprio demônio para muitos, né, porque sou convicta da existência de outras vidas, eles não aceitam a vida além da morte. Né. Quem viver verá e quem desencarnar também verá, né, nega? Uma coisa de cada vez, não tem jeito. Vamos só acelerar um pouquinho, pessoal, para a gente poder finalizar aqui esse capítulo. A Nina colocou, né, o aneurisma é uma espécie de balão
na artéria, né, o romper mata de imediato, né, dependendo porque nós temos ali, né, o aneurisma, ele é um entupimento, vamos dizer assim, de uma artéria, que pode levar a uma isquemia, que é a falta de irrigação sanguínea numa determinada região, como pode levar a uma ruptura, como é o caso dos aneurismas hemorrágicos, né. Então, não sabemos exatamente qual foi a condição de Kardec, mas como ele teve ali uma morte, digamos assim, um infarto fulminante, como se diz popularmente. Então ele sentiu a dor no peito, se curvou, caiu e ali foi dado como morto em seguida. Né? Continua para nós. Nessa luta desigual, a matéria não podia resistir eternamente. Um dia ela foi vencida. O aneurisma rompeu-se e Allan Kardec caiu fulminado. Faltava um homem na Terra. Porém, um grande nome tomava o lugar entre as ilustrações desse século. Um grande espírito iria se retemperar no infinito, onde todos aqueles que ele havia consolado e esclarecido aguardavam impaciente a sua vinda. A morte, dizia ele recentemente ainda, a morte golpeia redobrado nas classes ilustres. A quem ela virá agora libertar? Né, Kardec perguntou isso na sua época, né, quem que a morte iria libertar? E mal sabia ele que ele seria, então, ali o próximo a ser liberto por ela. Ele veio, depois de tantos outros, retemperar-se no espaço, procurar novos elementos para renovar seu organismo, desgastado por uma vida de labores incessantes. Partiu com aqueles que serão os faróis da nova geração, para retornar em breve com eles, para continuar e terminar a obra deixada entre mãos devotadas. Aqui no caso falando sobre o retorno de Allan Kardec e a continuidade do seu trabalho junto com outros espíritos. E aí a gente entra naquela pergunta, né, que é sempre problemática dentro do meio espírita, né? Quem que Kardec veio a ser na sua nova encarnação? E aí começam as especulações, que na verdade ninguém sabe. O homem não existe mais, porém a alma permanecerá entre nós. É um protetor seguro, uma luz a mais, um trabalhador infatigável a que se acrescentaram as falanges do espaço. Como na terra, sem ferir ninguém, saberá fazer ouvir a cada um os conselhos convenientes. Temperará o zelo prematuro dos ardentes, secundará os sinceros e os desinteressados e estimulará os mornos. Dos mornos, né? Ele sabe hoje de tudo que havia previsto recentemente ainda. Não há mais razão nem para as incertezas, nem para os desfalecimentos, e ele nos fará repartir sua convicção, fazendo-nos tocar com o dedo o objetivo, designando-nos o caminho nessa linguagem clara, precisa, que o caracteriza nos anais literários. O homem não existe mais, repetimos, mas Allan Kardec é imortal. A sua lembrança, seus trabalhos, seu espírito estarão sempre com aqueles que mantiverem firmemente e altamente a bandeira que ele sempre soube fazer respeitar. Uma individualidade poderosa constituiu a obra, era o guia e a luz de todos. A obra, na terra, tomará o lugar do indivíduo. Não nos reuniremos em torno de Allan Kardec. Reunir-nos-emos em torno do Espiritismo, tal como o constituiu. Através de seus conselhos, sob sua influência, avançaremos com passos seguros em direção às fases felizes prometidas à humanidade regenerada. Esse texto foi publicado na Revista Espírita de maio de 1869. O nosso próximo tema, o nosso próximo texto a ser estudado no livro Obras Póstumas, vai ser o discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion, que foi ali um amigo, um astrônomo, amigo de Kardec, que o ajudou nos trabalhos científicos da doutrina espírita, especialmente ali no livro A Gênese. Então, esse foi o texto, né, que foi publicado em homenagem a Allan Kardec pelos amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e a gente teve a oportunidade, né, quem pegou agora
somente agora esse nosso estudo, nós tivemos mais 2 estudos anteriores em que nós lemos, né, desde o início da vida pessoal de Kardec, de ter nascido numa família de magistrados, numa família de católica, foi estudar lá na cidade de Yverdun, na Suíça, no colégio de Pestalozzi. Entendemos sobre o seu aprendizado racional, lógico, sobre o novo tipo de pensamento pedagógico que ele aprendeu e desenvolveu naquele período. Voltando para a França depois, aos 17 anos, trazendo ali na sua bagagem uma vontade poderosa de revolucionar a educação francesa com seus livros didáticos de matemática, de astronomia, de ciência. Fundou uma escola para poder ensinar as crianças com essa nova metodologia. É um dos grandes nomes, não como Allan Kardec, mas como professor Rivaio, na França, daquele período de novas ideias educacionais. Depois ele teve contato com as experiências, com os fenômenos espirituais, e a partir desses fenômenos ele começou então a fazer um estudo mais aprofundado para extrair dos fenômenos questões filosóficas e conseguiu então elaborar uma nova filosofia através dos ensinamentos que os espíritos traziam, elaborar o conjunto dessa obra, que foi o Espiritismo, que, exatamente como o próprio nome diz, não é kardecismo, porque Kardec não trouxe para nós uma nova filosofia, mas ele conseguiu elaborar esses ensinamentos que foram trazidos pelos espíritos, e daí então o nome Espiritismo, porque é uma nova filosofia dos espíritos, e aí então depois falando sobre, né, a sua personalidade diante da obra, foi que a gente conheceu. Então, para quem não leu o texto todo, volta então lá no livro, aqui no livro Obras Póstumas, no primeiro texto, que é a biografia de Allan Kardec. Dê uma lidinha porque traz informações importantes para conhecer um pouquinho sobre a história do codificador, sobre a história de Kardec, e depois a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre o trabalho dele também dentro do Espiritismo. Porque não foi simplesmente ele observou mesas e dali tirou conclusões. Ao observar mesas e entrar em contato com o mundo espiritual, foi revelado para ele situações extremamente inusitadas, inesperadas por ele, sobre as suas vidas anteriores, sobre o trabalho que ele deveria fazer, sobre a sua missão, a sua responsabilidade. E tudo isso a gente vai conhecendo sobre Kardec, sobre os bastidores do Espiritismo, fortalecendo cada vez mais em nós a convicção nos ensinamentos que foram trazidos. Porque não é apenas uma questão de crença, é uma questão de raciocínio, de lógica. E quando a gente acompanha esse raciocínio desde o início, a gente consegue se fortalecer cada vez mais nessas convicções. Então encerramos por aqui o nosso trabalho. Filhinha, quem vai fazer o encerramento para nós? Que eu esqueci aqui que você marcou lá em cima. Quem é o nosso preceiro? Fernanda, beleza então. Pode subir, Fernanda, para fechar para nós aqui então?